Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhes respondeu: As raposas têm suas casas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhes respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo exige de nós radicalidade de vida. Dizer que eu sou cristão, dizer que eu sou católico, não basta. É preciso viver e colocar em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que Ele nos ensina, tudo aquilo que Ele nos pede. É preciso uma leitura profunda da Sagrada Escritura. É preciso compreender a doutrina da Igreja para vivermos um verdadeiro seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso olhar para a vida dos santos, para cada um deles, e perceber que ser cristão não é fácil, mas é uma exigência a vivência e a prática do amor. Se eu não vivo aquilo que professo, eu sou um hipócrita. Ah, mas padre, eu luto diariamente. Há uma diferença da luta diária para permanecer na graça de Deus, daqueles que se dizem cristãos e não estão nem aí para a verdade do Evangelho e para a verdade da doutrina da Igreja. Infelizmente, nestes últimos tempos, quando nós olhamos para a realidade do todo da Igreja, nós vemos diversos movimentos surgindo ao longo da história da Igreja, mas nestes últimos tempos também não é diferente. Movimentos que muitas vezes levantam o pobre como bandeira e slogan de suas teologias. Mas de nada vale utilizar de propaganda, de nada vale tirar o Cristo do centro da teologia e colocar o pobre, se nós não tivermos um verdadeiro encontro pessoal com Cristo Jesus. Mas, infelizmente, aqueles que buscam viver esta radicalidade do Evangelho são acusados de extremistas, são acusados de loucos, são acusados de tantos nomes que levamos, porque lutamos para viver a fidelidade à doutrina da Igreja e a fidelidade a Cristo Jesus. Alguns dizem, nós estamos em tempos diferentes. Outros vão dizer, mas a Igreja está mais liberal. Mas é isso, é aquilo, porque ninguém mais já vive isso. E desta forma nós vamos sendo ridicularizados, porque lutamos para viver a verdade do Evangelho. Culpa do relativismo. Culpa desta ditadura do relativismo, onde tudo pode, onde tudo é permitido, onde eu tenho que esconder a minha fé e acolher
outras realidades. Não, não é bem assim. Se eu sou católico, se eu sou cristão, eu preciso colocar em prática os verdadeiros ensinamentos de Cristo Jesus. Como nós vimos no Evangelho, nós ouvimos, Jesus mesmo vai dizer: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Diante deste capitalismo selvagem que nós vivemos, podemos dizer que o seu melhor investimento é o investimento na vida interior, o investimento em Cristo Jesus, o investimento da entrega ao Senhor Jesus, permitindo que Ele possa te conduzir neste caminho de santidade. Infelizmente, meus amados irmãos, alguns utilizam-se do nome de Cristo e até mesmo a bandeira dos pobres, mas na hora que é exigido a radicalidade de vida, não quer viver. Não quer colocar em prática o ensinamento de Cristo, não quer acolher a doutrina da igreja, quer viver uma fé acomodada, sentado em seus sofás, assistindo um filme, comendo pipoca. Na hora que é exigido a radicalidade, não, mas isso já é demais. Não, isso já é loucura. Não, isso já é... Aí vem vindo todo tipo de desculpa para não colocar em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, ser cristão católico é viver a radicalidade do Evangelho, mesmo nestes tempos difíceis. A realidade do capitalismo é tão complicada, assim como a realidade de tantas outras ideologias, que denigrem a imagem do ser humano. Nós precisamos nos voltar para o Evangelho, nos voltarmos para a doutrina da igreja, olharmos para a vida dos santos e colocar em prática, viver aquilo que nós professamos. Está certo que nós trazemos em nós a concupiscência da carne, esta tendência para o pecado, mas nós não podemos usar isso como uma muleta para justificar todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Dizer que a igreja está mais liberal é um engano. Outro engano, e muitas vezes, alguns até olhando para a realidade vão dizer: mas a igreja está dividida. Não, não está dividida. São grupos que se infiltraram dentro da realidade da igreja para denegrir o nome de Cristo e o nome da igreja. Assim, por pensamentos filosóficos, por pensamentos teológicos, que vão manchando o nome de Cristo e o nome da igreja, e muitas pessoas estão se afundando junto com essas falsas teologias. Por isso, dispor-se ao seguimento de Cristo é estar pronto para a radicalidade de vida. Estar pronto para viver a santidade que nos é exigida para alcançarmos a graça, para alcançarmos a salvação. Dispor-se ao seguimento de Cristo é estar pronto para a radicalidade de vida. Se você acha que viver o Evangelho, viver a doutrina da igreja é muito radical para você, me desculpa, meu amado irmão, minha amada irmã. Você está conduzindo a sua vida para a perdição eterna. Porque as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O amor para com Jesus não pode ser medido, precisa ser incondicional, assim como o amor dele para conosco, porque ele nos amou por primeiro. É incondicional. A vida verdadeira só encontramos em Cristo Jesus.
O sentido para a nossa vida em meio a toda esta realidade de pandemia, em meio à sua depressão, em meio à sua ansiedade, em meio à sua síndrome do pânico, em meio a tudo aquilo que você vive do vazio interior, somente Deus vai poder te preencher e te dar um sentido novo. É preciso ter a coragem de viver o Evangelho. É preciso ter a coragem de viver a doutrina da igreja, custe o que custar. E isso nos ensina também Dom Vantuan, um grande homem de Deus. Que nós possamos recorrer a seus escritos, a sua vida, para que nós possamos entender o que é ser radical na vivência do Evangelho, assim como tantos outros santos e santas de Deus. O venerável Vantuan, ele que na sua fidelidade à igreja passou pelo cárcere e por tantas outras realidades e não negou a sua fé. Foi fiel até no último instante. E que nós possamos buscar essa radicalidade de vida, a partir do exemplo dos santos, a partir da vivência da doutrina da igreja, a partir da vivência do Evangelho, rompendo com todas as falsas teologias, rompendo com todas as falsas ideologias, políticas ou sociais, rompendo com tudo aquilo que nos afasta da graça de Deus, porque só uma vida de santidade nos levará à salvação, só uma vida de luta pela busca da santidade. Ah, mas padre, é difícil? Sim, não é fácil. Por que é difícil ser santo? Porque nós complicamos. Ser santo é viver a simplicidade das coisas de Deus no dia a dia. Viver a santidade de Deus é viver a vida de simplicidade que o Evangelho nos pede. Ah, mas muitos vão dizer, do que vale ter a vida e não curtir ao extremo? Jesus também vai nos dizer, o que vale ganhar a vida, o que vale ganhar o mundo e perder a salvação? A nossa alegria não está aqui nesta terra, na busca dos prazeres, na busca da vivência errada da sexualidade e de tantas outras realidades. Mas a nossa verdadeira felicidade está em uma entrega radical ao Senhor Jesus, até mesmo ofertando por amor a nossa vida, deixando a nossa família. Não apenas deixar na forma de desprezar, mas uma oferta de amor. É continuar amando, mas amar a Deus sobre todas as coisas e ofertar a nossa vida por amor a Cristo, ofertar a nossa família por amor a Cristo, ofertar aquilo que nós temos por amor a Cristo, deixar as coisas do mundo por amor a Cristo. E assim, com o exemplo dos santos e santas de Deus, nós iremos alcançar a santidade de vida. Mas é preciso intimidade com Deus. É preciso vida de oração. É preciso trilhar esta intimidade com o Senhor na oração, na contemplação, na meditação da palavra de Deus. E assim pedir diariamente, vem Espírito Santo, me ajude a ser mais santo no dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.